Iremos falar do quarto livro das séries da história da redenção, a profunda e misteriosa providência de Deus. Estas são as coisas que vamos cobrir neste estudo. Antes de procedermos, quero ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 7. É uma passagem que temos lido e está em cada parte dos livros da história da redenção. E diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Esta é a palavra de Deus. Amém. O meu tópico é os reis do norte de Israel e a sua administração da história da redenção. Iremos ver como Deus está usando os reis como seus instrumentos para cumprir a sua história da redenção. A história dos reis é realmente a história da redenção. Não apenas uma simples história, mas a história da redenção, baseado na obra propiciatória de Cristo na cruz, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Então, não é apenas uma história dos reis, mas a história da redenção. Se olhar para Provérbios capítulo 21, versículo 1, diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Então, o que isto quer nos dizer? Isto quer dizer que todos os reis estão nas mãos do Senhor e Ele os usa para cumprir a sua história da redenção. É por essa razão que precisamos entender a história da redenção a partir dos reis de Israel do Norte. E este é o nosso tópico para hoje. Quando temos a comparação e contraste dos anos dos reinados dos reis, estes são anos do reinado dos reis do Norte e do Sul. Podemos ver como a história da redenção é desenrolada. Mesmo quando Satanás tenta de tudo para impedir a profunda e a misteriosa providência de Deus, isso nos dá razão para entendermos os reinos e os anos dos seus reinados. O primeiro é a importância de estabelecer a cronologia exata dos anos do reinado. Talvez possa ser um termo novo. Anos do reinado significa assim o tempo que os reis reinaram ou governaram. Precisamos estabelecer a cronologia exata dos anos do reinado. Por quê? Porque a história da redenção centra-se em Jesus Cristo. Não vai e não procede por acaso, mas é cumprida de acordo com o tempo e agenda de Deus. Por assim dizer, Deus tem o seu tempo e o seu calendário. A história da redenção é cumprida de acordo com o tempo de Deus. Como o Dr. Philip Lee pregou nas primeiras sessões, Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 2, Deus deu um novo calendário para o seu povo depois de sair do Egito, ou antes mesmo de sair do Egito. E ele disse: este dia será o vosso primeiro dia e o vosso primeiro mês. No dia em que deu um novo calendário, disse era o primeiro dia e o primeiro mês. Porque Deus lhes deu um novo calendário. Estava a dizer: vocês viveram de acordo com o vosso tempo. E agora devem viver de acordo com o meu tempo. Vocês devem caminhar humildemente comigo de acordo com o meu tempo. É por isso que Deus lhes deu este novo calendário, era novo começo para o seu povo. Quando nós cremos em Jesus, devemos ter um novo começo e um novo coração. Temos que caminhar com Deus de acordo com o seu tempo. Êxodo capítulo 12, versículo 40 a 41, diz que os israelitas viveram no Egito quantos anos?
por 400 anos e 30. No fim de 430 anos, no exato dia, Deus lhes tirou do Egito. No dia exato. Não é isso maravilhoso? Não foi um dia antes, não foi um dia depois. Deus estava contando cada dia, quando 430 anos se cumpriram. Nesse exato dia, Deus tirou Israel do Egito. Assim podemos notar que a história da redenção é cumprida de acordo com o tempo de Deus, de acordo com a agenda de Deus. Gálatas 4:4 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando o tempo exato chegou, Jesus veio a esta terra e Jesus tornou-se a carne, ou seja, a palavra tornou-se a carne. Por aqui notamos que tudo anda de acordo com o tempo de Deus. Deus nos ordena a considerar os anos de todas as gerações. Este é Deuteronômio 32, versículo 7. Estou a me referir a Deuteronômio 32, versículo 7. Considerai os anos da antiguidade. Lembra-se dos dias antigos e considerai os anos das antigas gerações. Vamos entrar um pouco no hebraico. Dor Vador Shenot Binu. Ou seja, é Binu Shenot Dor Vador. Esta palavra Binu significa considere. Considerar significa discernir. E significa pesquisar. Significa pensar profundamente no assunto. E o que Deus nos ordena a discernir. Shenot significa anos. Deus está nos falando para estudarmos os anos, estudarmos as cronologias e os tempos, assim como os dias. Dorvador é todas as gerações, sem deixar nada para trás. Deus está nos mandando, nos ordenar para estudar os anos, as cronologias, os tempos e as datas de todas as gerações. Este é Deus dando esta ordem. É por isso que não podemos ousar passar e dizer que vamos acreditar sem que saibamos o que realmente aconteceu. Existem 3 razões por que precisamos estudar as cronologias. Primeiro é que descortina a verdadeira verdade daquilo que são os fatos históricos. Quer dizer que os fatos históricos podem ser desviados ou contados de um jeito ao contrário. Fatos históricos podem ser tecidos como ficções ou podem desaparecer. Quando estudamos a cronologia da Bíblia, a história da Bíblia, podemos compreender exatamente o que aconteceu, aonde e em que contexto, sob qual situação. Por exemplo, vamos olhar a idade. Quando nascemos sob certo ano. Vamos dizer, por exemplo, alguém nasce em 1976 e outra pessoa nasce em 1980. É muito importante entender a ordem do nascimento, porque demonstra quem é o mais velho e quem é o mais novo. Por isso, a ordem dos eventos é muito importante, especialmente em termos da história da redenção. O estudo da exatidão das cronologias revela a profunda e misteriosa providência de Deus. Este é o título do livro. E Deus é grande que todos. A sua soberania governa todo o universo visível e invisível. A história e as nossas vidas pessoais. Salmos 103, versículo 19 diz:
O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus é um Deus grande e ele governa todo o universo, a história e até as nossas vidas pessoais. Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Ele sabe quantas vezes você levanta, quantas vezes você se senta. Ele sabe como se sente exatamente agora. Se fostes machucado ou está zangado, se sente solitário. Deus sabe de tudo isso porque Ele é um grande Deus acima de todos. E eu creio que Ele está conosco hoje. Amém. Amém. A específica intervenção e implementação da história de redenção de Deus no decorrer da história é chamada de providência. E assim, o exato tempo do reinado dos reis e eventos revela a profunda e misteriosa providência de Deus. Então, isto é muito importante. Próximo. O exato estudo das cronologias revelam a administração da história da redenção de Deus na completa vitalidade. É como uma quebra-cabeça. Quando colocamos cronologia e os seus devidos anos no devido lugar, torna-se uma grande figura. Se tivermos apenas uma peça, não podemos ver a grande figura. Quando colocamos os dados e as peças de cronologia e tempo no seu devido lugar, podemos ver a grande figura de como Deus trabalhou na história da redenção. E esta história, de forma dinâmica e completa, virá à vida. Quando tivermos a grande figura, teremos a grande compreensão de como Deus trabalha nas nossas vidas e ganharemos compreensão e sabedoria de como Deus trabalha nas nossas vidas. Por aí vamos aprender as lições valiosas espirituais para que sejamos transformados nas nossas mentes e corações, porque já somos capazes de conhecer o coração de Deus. Este é o coração de Deus. Através destas lições, quando compreendemos o coração de Deus e como Ele trabalha nas nossas vidas, que seja transformado no seu corpo e na sua mente, assim como no seu coração. Oro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor. Amém. Amém. Pontos chaves para calcular os anos do reinado de Israel do Norte. Já disse que os anos do reinado são anos em que os reis governaram do Israel do Norte. Não estamos a falar de Judá do Sul, mas do Israel do Norte, ou do Reino do Norte. Existem 4 princípios que precisamos compreender para sermos capazes de calcular a cronologia e os anos do reinado dos reis. Existem 4 princípios. 4 princípios. Primeiro precisamos entender o método de datas da ascensão e da queda. A ascensão e a queda. Quando olharmos para o método do ano da ascensão aqui, sempre que o rei sobe ao trono, esse torna-se o ano da ascensão. Não é o primeiro ano, mas é o ano de ascensão. O próximo ano é o primeiro ano do reinado. O seguinte é o segundo ano do reinado. E por aí adiante. O primeiro ano em que o rei sobe ao trono é chamado de ano de ascensão. Mas no ano de não ascensão, quando o rei sobe ao trono, isso é automaticamente contado como o primeiro ano. Pode ser um momento ou um dia,
pode ser um mês, até mesmo um ano, mas é automaticamente chamado do primeiro ano. Neste tipo de método, e o ano seguinte é o segundo ano. O terceiro é o terceiro ano do reinado, sucessivamente. Precisa entender a exceção e não a exceção. Métodos de contagem de dias. Israel do Norte usou ambos métodos. Por isso pode ser confuso, mas o reverendo Abraham Pack fez organização profética da cronologia de todos os anos de reinado destes reis. Israel do Norte usou não a exceção método de cálculo de anos do reinado. A partir do primeiro rei Jeroboão até ao 11º rei Joás. Então, do primeiro rei Jeroboão até o 11º rei Joás, eles usaram o método de não exceção. Hoje o método muda a partir do 12º rei Joás até ao 19º rei Oséias. E eles adotaram o método de exceção de contagem de anos. Eles, no meio, mudaram a forma de como contaram os anos. Deixa-me vos mostrar esta tabela. Nesta tabela é sistematicamente organizada pela primeira vez no mundo. Não houve outra escala que foi organizada deste jeito. E esta escala está no quarto livro. Só se ainda não comprou o quarto livro, esta escala está lá incluída. Como expliquei, a partir de Jeroboão até aqui a Joacás, usaram o método de não exceção de cálculo de anos. Mas de Joás até Oséias, usaram o método de datar de exceção. Eles mudaram a partir daqui. Isso é muito importante entender que tipo de métodos usar para calcular os anos. Por exemplo, o primeiro rei Jeroboão, ele reinou por 22 anos. A Bíblia diz 22 anos. 1 de Reis, capítulo 14, versículo 20, diz que o tempo do reinado de Jeroboão foi de 22 anos. Não, vamos olhar para isto método do cálculo de exceção e não exceção. Se tivéssemos que olhar do método de exceção, ele teria reinado a partir de 930 até 908. Mas neste método de não exceção, o primeiro ano é 930. Então, o ano seguinte é o primeiro ano, assim por contar. Então, nesse método de não usar o ano de exceção, 930 torna-se o seu primeiro ano. Então, 909 torna o seu 22º ano. Então, o que está correto é isto. O reinado de Jeroboão começou de 930 até 909 antes de Cristo. Então, não é 908. Por quê? Porque aqui usamos o método de não exceção. Porque usaram o método de não exceção durante o tempo de Jeroboão. Será que isto faz sentido? Quero crer que sim. E espero que sim. Vamos voltar para o nosso ecrã aqui. Jeroboão reinou entre 930 a 909 por 22 anos. Aqui vemos como usar o método da contagem de não exceção. Calcularam de 930 até 909. Ele reinou por 22 anos. Isto é importante. Também precisamos entender como foram escritos os anos de reinado.
Os reinados dos reis de Israel do Norte são sempre explicadas a partir da perspectiva e método de seu cálculo de anos do reinado. E isso incluía referências aos reis de Judá. Quando estão a explicar acerca do reinado do rei de Israel, sempre está escrita sob a sua perspectiva. Deixa-me vos dar algum exemplo para vos ajudar a compreender esta perspectiva e conceito. Quando falam do reinado do norte de Israel, falam dos reis e de sua perspectiva. Então, em Canadá tem método de medidas. Mede em quilogramas, mede em quilômetros e mede em litros. Este é o método de medidas usado em Canadá. Também em muitas partes do mundo. Os EUAs usam um sistema de imperial. Não usam quilogramas, mas usam pounds. Quantos pounds você mede? Eles usam miles e cotas para medir. Usam padrões diferentes de medidas. Olhar para materiais dos Estados Unidos da América. Tudo está escrito sob a perspectiva americana. Tudo está escrito em pounds, miles e cotas. Mas se ir a Canadá, tudo está escrito sob o seu padrão de medidas em quilogramas, quilômetros e litros. Mesmo que Canadá esteve a explicar às pessoas dos Estados Unidos, vão explicar sob o padrão de seus métodos. Você sabe que os Estados Unidos tem 50 estádios, Texas é é um dos grandes estádios, tem 400 mil quilômetros. Mesmo que Canadá esteve a já explicar às pessoas acerca dos Estados Unidos, usa o seu padrão de método de peso ou de medidas. Da mesma forma, quando os reinados do norte de Israel são explicados e são usadas suas próprias perspectivas. Isto é muito importante. Vamos tomar um exemplo aqui. Então, 1 Reis, capítulo 15, versículo 25, diz que Nadab, o filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá. Não, estão a falar acerca de Nadab, o segundo rei, o filho de Jeroboão. E tornou-se rei sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá. E ele reinou por 2 anos. Vamos olhar para isso. Começamos que Jeroboão reinou de 930 a 909 antes de Cristo. Neste 22º ano, o seu filho torna-se rei. Este ano torna-se o seu primeiro ano. Não é o ano de exceção. O ano em que ele sobe para o trono é contado automaticamente como o primeiro ano. 908 torna-se o seu segundo ano. Quando olhamos para Asa, diz que no segundo reinado de Asa, Asa subiu ao reinado de 910 até 869 a.C. Estão a explicar acerca do reinado de Asa sob a perspectiva de contagem de anos do Israel do Norte. Para eles, 910 é o seu primeiro ano. Eles estão a usar o método de não exceção. O seu segundo ano é 909. E aqui, então se entende este método, tudo chega a se enquadrar bem nos cálculos. Apenas quando entendermos este conceito, tudo está escrito sobre a perspectiva do Israel do Norte. Também precisamos entender qual é o calendário que eles usam. O norte de Israel usa o calendário de Nissan a Adar.
do primeiro mês ao 12º mês. Este era o seu calendário, mas o Reinado do Sul usa o calendário do 7º mês até o 6º mês. Aliás, do 7º ano ao... Sim, do 7º mês até o 6º mês. Este era o ano do sul de Judá. O Israel do norte usava o calendário Nissan, de primeiro mês a 12º mês. Se olhar para o quadro aqui, Israel começava do primeiro mês até o 12º mês. Se dividir pela primeira metade e a segunda metade, o primeiro mês ao 6º mês é a primeira metade. É chamado de A. Do 7º mês a 12º mês é chamado de B. Então, o Judá do Sul usava ao contrário. Usava a partir do 7º até o 6º mês. Então, isto é diferente porque o Israel do Norte usava o calendário de Nissan até Adar. Isto somava um ano para ele. Por exemplo, nas Américas, Estados Unidos da América, o ano escolar começa em setembro, mas na Coreia, o ano escolar começa em março. Para a Coreia, março é o início do ano. São sistemas diferentes, porque nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares, setembro é o primeiro mês do ano escolar. Desta forma, usavam calendários diferentes. Também entendendo regências e reinados juntas. Quer dizer, 2 ou 3 reis reinaram no mesmo tempo, ou seja, no mesmo ano. Os reis reinaram quase no mesmo ano. Regente é alguém que é escolhido para reinar por causa de incapacidade do rei, por causa de enfermidade ou porque ainda é novo demais ou menor de idade. Um regente é alguém que está a reinar sob ou substituição ou em representação do rei. Reinado conjunto é uma situação onde 2 ou mais reis estão reinando juntos. É quando há sobreposição do tempo. Precisamos entender isso. Terceiro, esboço do período de tempo dos Israel do Norte. Vamos ter um pequeno esboço do período dos reis de Israel. Depois teremos mais um ponto, depois terminamos. Deus selecionou o Saul e ele reinou a partir do ano 1050 até 1010 antes de Cristo. E ele reinou por 40 anos. Mas Saul desobedeceu a palavra de Deus. Assim ele foi rejeitado por Deus. Assim a monarquia começou com o rei Davi. O rei Davi começou a reinar de 1010 a 970, somando 40 anos do seu reinado antes de Cristo. O rei Salomão reinou desde 970 a 930 antes de Cristo, somando tudo isso também 40 anos do seu reinado. E pode ver os versículos aí. Isto aconteceu quando a nação era una. Depois da morte de Salomão, a nação dividiu-se para 2 nações, o Israel do norte e o do sul, que era chamado de Judá. Isto foi algo muito doloroso para o coração de Deus, ver uma nação dividida. E Deus não quer que sejamos divididos, mas que sejamos um. Amém. Amém. Deus quer que sejamos um, mas a nação dividiu-se. Deus se entristeceu muito.
Deus ficou em grande agonia quando esta nação dividiu-se. Vemos que dividiu-se no reinado do sul de Judá e o reinado do norte de Israel. Então aqui vemos duas nações. Roboão foi o primeiro rei do reinado do sul, Judá. E em Judá houve 20 reis. O último rei foi Zedequias. Eles foram destruídos pela Babilônia em 586 a.C. E automaticamente, por causa da aliança do Cordeiro, Jesus veio através desta linhagem. E vamos cobrir a genealogia de Jesus no próximo período. Vamos olhar para o Israel do norte. Jeroboão tornou-se o primeiro rei do Israel do norte. E houve 19 reis, o último foi Oséias. E eles foram destruídos pela Assíria em 722 antes de Cristo. Eles também eram considerados o povo da aliança de Deus. Deus ainda estava esperando e pacientando que eles se arrependessem. Mas eles caíram na idolatria e no pecado e foram destruídos a partir de Jeroboão a Oséias. Esta é a história do reinado do norte de Israel. Vamos continuar. O ponto 4. O sumário dos anos do reinado do Israel do norte. Este é o último ponto. Vamos olhar para os anos do reinado de Israel do norte. No livro da História da Redenção, pode ver aquilo que são detalhes de como eles reinaram esses 19 reis. A partir de Jeroboão até Oséias. Pode notar que são classificados em dinastias. A primeira dinastia é de Jeroboão a Nadab. A segunda dinastia é de Baasa a Elá. A terceira dinastia é de Zimri a Tibni. A quarta dinastia é de Omri, Ahab, Azias e Joram. A quinta dinastia é de Jeú, Joás, Jeroboão II até Zacarias. A sexta dinastia é de Shalom. A sétima dinastia é de Menahem e Pecaia. A oitava dinastia é de Pecá. A nona dinastia é de Oséias. Sigam-me enquanto aprendemos estes nomes. Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Tibni, Omri, Acabe, aliás, Azarias, Joram, Jeú, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Shalom, Menahem, Pecaias, Pequi e Oséias. Esses são os 19 reis. Pode olhar para os anos do seu reinado, assim como o significado de seus nomes. As crianças da escola dominical lhes ajudamos com uma canção para memorizar estes nomes e entoarei essa música para vocês. Sabe, é maravilhoso para as crianças da escola dominical memorizar esses nomes e as datas. É de tentar cantar o nome dos reis para vocês. É de cantar os nomes dos reis de Israel para você. Jeroboão primeiro, Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Omri, Acab, Cazia, Jeú, Jeocás, Joás, Jeroboão,
o segundo Zacari, Salomanae, Pecae, Peca e Osés. Estes são os reis de Israel. Amém. Vamos dar glória a Deus. Você vê que este quadro é o quadro cronológico dos reis de Israel. Todos os anos dos reinados dos reis de Israel. Temos o mesmo tipo de quadro para os reis do reinado do sul, Judá. Todos esses quadros estão disponíveis no quarto livro. Não podemos cobrir tudo, mas é de fazer as menções especiais ou específicas. Desde o seu começo, o reinado de Israel rebelou-se e, e foi para longe de Deus. Jeroboão construiu aqueles que são bezerros de ouro em Betel e Dan, em altos lugares, e ordenou pessoas como seus sacerdotes. E fez todo tipo de adoração aos ídolos. Foi levar pessoas comuns para lhes fazer de sacerdotes, de quem exigia dinheiro. Eles não eram sacerdotes, nem eram levitas. Eles não eram qualificados, mas ele fez deles sacerdotes. E ele mudou os dias de festa de tabernáculos, de 15 do sétimo mês para 15 do oitavo mês. Ele mudou as datas de Deus. Ele não queria mais viver de acordo com o tempo de Deus. De acordo com 1 Reis, capítulo 11, versículo 26, Jeroboão era da tribo de Efraim. E em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 1 adiante, aonde são mencionados os 144.000, a tribo de Efraim não é mais mencionada. Por quê? Por causa do pecado de Jeroboão. Ele levou a sua nação e todos os seus descendentes à idolatria. Ao invés de transmitir aquilo que é a palavra de Deus à próxima geração, ele a transmitiu idolatria, pecado e todo tipo de maldade à nação de Israel. E vemos que a nação teve nada menos, nada mais do que reis malvados. Afinal de contas, o que é idolatria hoje em dia? Colossenses 3, versículo 5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a desobediência é como o pecado da idolatria. A insubordinação, não ouvir os seus líderes, é idolatria. E esta é a idolatria do nosso coração. A avareza e a vil concupiscência é idolatria. Precisamos nos arrepender destas coisas. A outra coisa que dá para se notar é que Tibni não é contado como o rei de Israel. 1 de Reis, capítulo 16, versículo 21 a 23. Diz que Israel se dividiu em duas partes. O povo de Israel se dividiu em duas partes. Metade do povo seguia a Tibni e metade do povo seguia a Omri. Algumas pessoas seguiam a Tibni, algumas pessoas seguiam a Omri. Eventualmente, Omri derrotou a Tibni. Tibni morreu e assim Tibni não é contado nos reis de Israel. Vamos olhar aqui. Tibni reinou entre 840 e 880 antes de Cristo, mas era ao mesmo tempo que Omri. Estiveram em guerra.
e automaticamente Tibni não é contado como um dos reis de Israel. Omri é contado de ter governado de 884 a.C. até 880 a.C., por um espaço de 12 anos, de acordo com o calendário daquele tempo. Assim sendo, Tibni não é contado como um dos reis. Outro ponto notável é que o reinado de Acabe foi o reinado de densas trevas na história do reinado de Israel. Tem mais conteúdo contado acerca do reinado de Acabe e de sua filha Atália, que casou-se com Jorão, o filho do rei Josafate. Porque o casamento da Atália com o rei Jorão trouxe as trevas para o reinado do sul, o reinado de Judá. O Israel do norte era bem escura naqueles tempos, mas também porque o rei Josafá cometeu um grande erro. Ele casou o seu filho Jorão com Atália, a gentia. Por causa desse casamento, isso trouxe muita escuridão no Reinado do Sul para a história de Judá do Sul. E vamos cobrir isto noutros tempos. Mas isso quer nos ensinar que precisamos nos casar com os crentes. Esta é uma grande lição que precisamos aprender. Houve ou há dois relatos de Menahem. Tem duas seções de Menahem. Diz que, porque Manaém, filho de Gad, subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu a Salu, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Isso fala de como Manaém tornou-se o rei. E no versículo 16 e no versículo 17 volta a mencionar. Diz que desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gad, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Tem dois relatos de sua ascensão. Por quê? Porque mesmo que ele tenha se tornado o rei, havia uma resistência em Tirsa por um ano inteiro. Não abriam as portas para Menahem. Eles resistiram à sua liderança. E ele persistiu no seu ataque por um ano e quebrou as muralhas e reinou. Depois de ter assassinado todas as pessoas, todas as mulheres grávidas e crianças. Ele é mencionado duas vezes. Ele tornou-se rei em 752 a.C. Depois de derrotar as pessoas de Tipsa, ele reina numa nação e no governo estável desde 751 a.C. a 741 a.C. por 10 anos. Vamos olhar para isto. Mané. Nesta seção, ele reina a partir de 752. Esta é a primeira menção. Depois de ganhar controle completo, ele reina de 751 a 741. Estes são os 10 anos do reinado. Mas lembra-se, se voltar para trás, esse já é o método de contagem de anos de ascensão. De 751 a 741. 751 é o ano da ascensão. Se contar de 751 a 741 são 10 anos. Como conclusão, a administração da história da redenção, como revelada na história do rei de Israel no reino da norte, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: somos sacerdócios reais. Mesmo que a nação estivesse dividida, estes ainda eram o povo da aliança de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que o chamado de Deus é irreversível. Se Deus nos chamar, Ele não vai desistir de nós. Ele nunca desistiu
do seu povo, do Israel do Norte. Mas eles foram destruídos. Por quê? Porque eles queimaram incenso e adoraram aos ídolos. Segundo, é porque eles não deram ouvido aos profetas e a todas as alertas. Isso quer dizer que eles não prestaram atenção à palavra de Deus. Terceiro, eles abandonaram a lei, a aliança, que é a palavra de Deus. E daí vemos que eles foram destruídos pela Assíria. Meus amados irmãos, através de todo o mundo, desculpa, ao redor de todo o mundo, mesmo que o Israel do Norte era maligno, Deus continuou a amá-lo e esperou pacientemente para que eles voltassem ao caminho certo. Da mesma forma, Ele é paciente para conosco. Quando Ele nos chama, mesmo ao nos voltar contra Ele, mesmo ao cair, Ele nos levanta. Precisamos de ouvir a palavra de Deus e voltar para Deus. E tomar a sério a responsabilidade de transmitir a palavra à próxima geração. A minha oração é que possamos tomar essa palavra, transmitir à próxima geração, associativamente. Eu oro as bênçãos do Senhor sobre vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos glorificarmos a Deus.